Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje, a professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Eu já começo aqui dando um bom dia para a professora Rosália, da Escola Oscar Alves, lá de Araras, e também para os alunos que estão com o professor Flávio, no PEI Ana La Torre, lá de Osasco. Legal, né, Viviane? Muito bom dia a todos. Vamos acompanhar mais uma aula de matemática que hoje falaremos ainda sobre equações do primeiro grau, tá? A aula 2 é a continuação aí da sequência do material o aprender sempre. Ontem a gente deu uma introdução, né? Falamos, né, da dificuldade, né? Ou daquela perspectiva, né? Errar ou acertar. O que é mais fácil, né? E a gente chegou à conclusão que, de fato, né? Errar, por mais simples que seja, né, a atividade matemática, no caso, né, ela é muito mais fácil você errar do que você acertar. Mesmo nas coisas mais simples. A gente fez uma demonstração na aula de ontem para vocês, trabalhamos um pouco dessa ideia, conceituamos, né, a noção de equação, aquele conceito de balança, né? Trouxemos algumas situações problema, e é justamente essa a ideia. Hoje a gente vai dar continuidade, falaremos uns problemas um pouquinho mais apurados, né, em relação à equação do primeiro grau, e é essa a proposta de hoje, tudo bem? Nosso diretor Rodrigo vai colocar o título da aula, né? Temos aí, né, equação do primeiro grau, segunda aula. Como já é de praxe, a habilidade EF07MA13, tá? E o objeto de conhecimento aí, a gente vai falar, tá, da linguagem algébrica, né, variável e incógnita. Hoje trabalharemos especificamente a questão da incógnita, tudo bem? Tá? E aí, né, inserindo sempre no conceito de equação do primeiro grau. Vamos dar uma relembradinha, Vivi? Vamos. Tá, muito bem, tá? Relembrando o conceito de equação, que foi a ideia trabalhada na aula de ontem, tá? Entre algumas definições, porque existem aquelas definições mais elaboradas, mais técnicas, né, que não é a proposta aqui, né, tá? Nosso objetivo aqui é trabalhar a ideia da simplicidade, né, e mostrar essas relações aí simples, tá? Então, nós podemos dizer que a equação é toda sentença matemática caracterizada por um valor desconhecido e uma igualdade, né? Existem outras definições mais técnicas, né? Existem até uma certa cobrança. Não, vocês precisam ser mais elaborados, né? Mais técnicos nas definições, né? Mas a gente sempre tem que pensar, né, que o objetivo, que o foco aí, né, é transmitir essa informação para o aluno, né, para o estudante aí do oitavo ano, tá? Por isso que a gente parte de definições bastante simples, né? Que é que o objetivo é que ele assimile e entenda os conceitos, tá ok? Bom, então, inclusive a gente fez isso na aula de ontem, essa ideia da resolução de uma equação. E o que é resolver uma equação, né? Associada aí com a ideia da balança, né? Nós criamos essa simbologia, né? Associamos essa simbologia aí da balança com a ideia de equação. Bom, resolver uma equação nada mais é do que encontrar o valor numérico que equilibra a balança, tá? E resulta na igualdade entre o primeiro e o segundo membro aí da equação, né? Que a gente caracteriza, né? Aqui não existe esse sinal de igual, né? Mas a gente poderia fazer uma sugestão, né, Viviane? Dizer que os dois pratos aí da balança aqui indicados, né? E aí a gente criou uma situação, exemplo, né? 2x mais 3 igual a 11, né? Que valor numérico, né? Que número substituído aqui, ó, né, no lugar desse x, deixa eu limpar aqui, né? Então fica congestionado, ok? Que valor aqui, ó, associado, né? Quando substituído aí no lugar de x, ele equilibra, né, essa balança. Lembrando que aqui a gente está fazendo o quê? Uma multiplicação, né? Então não existe a necessidade de aparecer esse pontinho aí indicando a multiplicação. Professor, se eu quiser colocar, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você entenda que a gente está fazendo um produto, né? 2 vezes x, mas que x é esse? É um valor desconhecido. Então, 2 vezes um certo valor desconhecido, somado com 3, vai ser igual a 11. Quando a gente encontra o 4, e aí tem todo um processo, tem um método específico, né, para se calcular, né, esse valor, tá? Mas você pode fazer também por lógica, né, por dedução, por observação, nada impede, tá ok? Então, quando você acha o x no lugar do 4, e é verdade, né, porque você vai fazer 2 vezes 4, 8, 8 mais 3, 11, equilibrou a balança, Quando você equilibra esta balança aí, né, então, ó, teríamos aqui, ó, 11 de um lado, 11
do outro, né? Como bem aparece. Aí a divisão, vamos dizer assim, dos dois pratos seria caracterizada aí pelo sinal de igual. Primeiro membro, né? À esquerda de quem olha, segundo membro à direita de quem olha, pronto. Esse é o processinho todo para equação. Extremamente importante, simples, né? Como as coisas de matemática são, né? Pelo menos aqueles fundamentos, aquelas bases. São excepcionalmente simples, tá? E importantes. Então, o conceito de equação, né? Aqui a gente está naquele conceito, na simplicidade dessas explicações, mas elas vão carregar para todas as outras equações, seja a equação do primeiro grau, do segundo, equações biquadradas, equações exponenciais lá no ensino médio, logarítmicas, enfim, tá? Então, esse conceito, esse fundamento, essa base, ela é utilizada para todo tipo de equação. E é extremamente importante, né, Viviane? Tá? Sim. Beleza, então, tá? Vamos começar trabalhando, tá? Primeira atividade, tá? Aí a proposta é a seguinte, vamos fazer a leitura? A Silvana começou um empreendimento para vender bolos, tá? Perceba que a equação aí, né, a situação, problema, né, ela pode tomar uma outra dimensão e a ideia é exatamente essa, né? Criar essa associação entre o processo de resolução, tá, e situações, problemas que envolvam o conceito de equação, que é justamente isso que acontece aqui, vocês vão perceber, tá? Então, ó, a Silvana começou um empreendimento para vender bolos, tá, ok? Ela investiu R$ 7.800 para iniciar o negócio. Ela gasta R$ 52 para produzir um bolo, ok? Então, vamos, em língua portuguesa, vamos separar as frases aí, né? As orações, tá? Então, ó, a Silvana começou um negócio, tá? Investiu R$ 7.800, tá? Em, sei lá, em equipamentos, tá? Em matéria-prima, enfim, tá? Ela investiu R$ 7.800 e começou o negócio. Bom, depois de fazer cálculos, ela chegou à conclusão que cada bolo custa para ela R$ 52. Então, tem um custo de produção, R$ 52 aqui no caso. Aí, veja, no primeiro mês, tá? Aqui eu vou grifar, tá? No primeiro mês, ela vendeu 72 bolos, ok? Tá. E no segundo mês, ela vendeu 63 bolos, tá? Então, a gente tem um período aí de dois meses. A pergunta é a seguinte, no primeiro bimestre, ela vendeu o suficiente para obter lucro acima do investimento? E qual foi o investimento? O investimento foi R$ 7.800, ok? Então, é essa a ideia, né? Leitura extremamente importante para quem vai resolver uma situação, problema, no caso aqui, associada a uma situação cotidiana, simples, ok? Que requer da gente um processo algébrico para chegar na resolução, pelo menos a descrição, tá? Desse problema, ele vai ser algébrico, como a gente vai mostrar para vocês, que nada mais é que uma equação do primeiro grau, tranquila, simples de resolver, mas requer da gente o quê? Uma leitura com muita paciência, com muito jeito, tá? Lembrando, né, você aqui, você estudante, você aluno do 8º ano, presta atenção, faz a leitura, faz essa conversão, né, a gente brincava antigamente, né? Faz essa conversão da língua portuguesa para uma linguagem matemática, tudo bem? Então, é esse o problema, é essa a história. Bom, então o que a gente quer saber, tá? Se depois de todo esse processo, o investimento lá da Silvana de 7.800, o custo do bolo, as informações estão aqui, tá ok? Ela vendeu 72 bolos no primeiro mês e 63 no segundo, tá? E aí a pergunta é, se nesses primeiros 2 meses ela vendeu o suficiente para ter lucro acima do que ela investiu, tá ok? E aí você expõe o raciocínio que você utilizou. Tudo bem? Tá? Deixa eu dar uma limpada aqui. Okay. E aí, 3 minutinhos para vocês resolverem esse exercício? Acho que dá, né? Tá? Faz com calma, tá? E aí expõe o seu raciocínio e o resultado. 3 minutinhos e a gente já retorna. Até já.
Voltamos aqui. Osmar tem bastante participação. Olha, Legal. vou falar o nome de alguns alunos. Agatha, Paulo, Gabriel e Felipe, da escola Anísio Conchas. Também tem a professora Érica com a aluna Rebeca. Tem o Johnny, o Eduardo, a Eduarda. Posso cortar um pouquinho? Pode. O Johnny falou um negócio interessante, ele tá lá com o professor João Batista. Ele falou, Sim. então, peraí então. Então, equação do primeiro grau é álgebra mais equilíbrio. Ah, é uma forma interessante de se definir isso aí. Eu acho que é válido sim. Sim. Acho legal. Dizem que a álgebra é a ciência das equações, né? Sim. Legal. Também tem a Vitória, o Pedro, a Samara. Os alunos estão dizendo assim que não é suficiente. Fizeram uma multiplicação de 72 vezes 63. Legal. E depois 52. Acho que é isso. Acharam aqui 7.020. Que legal. É. E aí, Viviane, surgiu uma pergunta aí no chat. Mas, Osmar, por quanto que ela vende o bolo? Bom, depende de quanto que ela quer ganhar. Depende de qual é o lucro que ela quer ter, né? O custo para se produzir esse bolo é de 52 reais. Agora, por quanto ela vai vender, depende de quanto ela quer lucrar, naturalmente, tá bom? Aí tem aquela ideia comercial mesmo, né? Tá? Também não pode chegar num preço absurdo. Então, tá? É bom senso também ter a margem de lucro aí que depende, ela varia muito aí de cada caso, não é isso? Por isso, né? A lei da oferta e da procura, né? Fala, Viviane. Por isso é importante fazer um planejamento quando você vai abrir seu próprio negócio, né? Então, aí, a pessoa que vai vender o bolo, ela está fazendo um planejamento. Ela está vendo o quanto ela vai gastar primeiro e depois ela vai colocar os demais custos, né? É verdade, tá? Então, ela está se planejando ainda. Vamos às explicações, Vivi? Tá. Bora. Então, vamos lá, tá? Pessoal, teve a compreensão legal, tá? De fato, tá? Nesses 2 primeiros meses, ela não vai conseguir, tá? Repor o investimento, tá? Vamos chegar a essa conclusão? De que forma, tá? Vamos chamar de X a quantidade mínima de bolos que a Silvana precisa vender, tá? Bom, o que acontece? Cada bolo tem um custo de produção de quanto? De 52 reais, concorda? Tá? E aí, o que acontece? Se esses 52 reais multiplicar, tá? Pela quantidade mínima que ela precisa vender, ela precisa ter o quê? Ela precisa chegar ali dos 7.800 reais, que foi o que ela investiu, e é justamente o foco da pergunta, né? Se nesses 2 primeiros meses ela vai conseguir, na pior das hipóteses, igualar ou superar o que ela investiu. O fato é que a gente tem uma equaçãozinha simples aí do primeiro grau, ou seja, 52 reais vezes a quantidade de bolos, tá, produzida, será que vai dar 7.800 reais? E aí a gente parte daquele princípio, né, daquela ideia que a gente trabalhou na aula de ontem, né? Eu posso dividir isso tudo aqui por 52, utilizar aquele processo, né, dividir 52 e 52, porque a equação ela não vai se alterar. No caso aqui a gente está dividindo pelo mesmo termo, mas aí você chega a uma conclusão óbvia, né, Viviane? Que é simplesmente pegar esse 52, passar lá para o outro lado, dividir, e aí a gente entra na simplicidade da resolução, né? Tá? Pessoal bastante acostumado. Ao fazer essa divisão de 7.800 por 52, chegamos aonde? Chegamos no 150, ou seja, ela precisa vender 150 bolos, no mínimo, para quê? Para igualar, tá, o valor que ela foi investido. Se você fizer 150 vezes 52, vai dar 7.800. Opa, então ela empatou. Então, na pior das hipóteses, nesse primeiro momento, para equilibrar, para igualar o investimento que ela teve, ela precisava produzir 150 bolos. E não foi isso que aconteceu, né? Olha o que acontece, tá? No primeiro mês, ela vendeu quantos? 72. E no segundo, 63. Ora, 135 bolos, tá? E a gente chegou à conclusão, né, matemática, resolvendo a equação, que ela precisa vender, no mínimo, 150. Ok? Se ela vendesse 151, já teria. Não foi o caso. Diga, Vê. A aluna Ana Júlia Cândido, ela respondeu assim, ela somou 72 mais 63 e deu 135. Daí ela multiplicou pelo preço dos bolos e deu 7.200. Ainda falta 800 reais ainda para ela conseguir chegar no 0 a 0. Perfeito. Muito né? bem. Os caminhos que vocês usam aí são muito... Ficou muito interessante, É muito né? legal essa variedade, assim. Né? Quantas vezes a gente não é surpreendido dentro da sala de aula, né? Por alguma resposta que nós mesmos, professores, nunca imaginamos. Né? É bastante comum e é bem legal quando isso acontece.
O que a gente conclui? Que nos 2 primeiros meses do negócio, a Silvana não obteve lucro. Pelo contrário, teve um prejuizinho aí, tá? Que naturalmente pode ser revertido aí nos próximos meses. E é essa justamente a ideia. Tudo bem? Tá? Vamos para a atividade 2, Vi? Vamos, ó, tem um recadinho da professora Priscila aqui. Ela está pedindo para os alunos do núcleo e núcleo prestarem atenção na aula. Professora Priscila. Legal, tá? Essa situação, problema, né? Elas foram retiradas lá do material do Aprender Sempre, lá no volume 2, página 80, tá? O Paulo vai viajar, tá? E ele precisa chegar à rodoviária. Ele está atrasado e por isso solicita um táxi para conseguir chegar a tempo. Ele embarca no táxi e o motorista informa que a corrida durará 15 minutos. Informação importante, tá? Segundo o GPS. E custará R$30, tá? Outra informação importante. Sabendo que os valores referentes à corrida são R$4,50 pela bandeirada, aquele valor fixo, né? Entrou no táxi, você já paga, tá ok? E R$1,25 por quilômetro percorrido e 55 centavos por minuto, né? Complicada essa corrida de táxi aí, né? Muita informação, mas é isso, tudo bem? Bom, aí vem a pergunta. Qual é a distância percorrida da casa do Paulo até a rodoviária? Então, veja, as informações, elas estão aí. Inclusive, o Paulo até já sabe quanto que ele vai pagar pela corrida, né? E aí existe uma demonstração, né, de como esse pagamento, de como esse custo da viagem, ele foi construído, tá ok? Então, como que foi isso construído? A viagem durou 15 minutos, ele pagou R$30, R$4,50 pela bandeirada, R$1,25 por quilômetro rodado e 55 centavos por minuto, tá? Aí a pergunta é, qual que é a distância da casa do Paulo até a rodoviária? Parece muita informação complicada, mas não é não, tá bom? 3 minutinhos a gente já retorna. Até já. Bem, Osmar, voltamos aqui, ó. A gente tem alguns alunos, Rayane, Guilherme, Arthur, Caroline, Beatriz Cali, Alejandro, Leônidas e Giovana, e também o professor Manuel, lá da escola Abílio Manuel também, de lá de Bebedouro, acompanhando aqui com os 8º A e B, e as respostas aqui estão variadas entre A e B. É legal, tá? Vamos trabalhar. Lembra, eu lembro que eu falei assim, ó, calma, não vai ficar naquela coisa tão simples a equação, e o pessoal aqui tá concordando, né? Uma atividade, né, retirada lá do Aprender Sempre, que ela exige um pouquinho mais de atenção, calma para a resolução, mas ela não é difícil não, tá? Vamos subir a resposta? Bom, vamos lá. Atividade 2. O que a gente tem aqui, né? Lá no final das contas, ele quer saber, ó, lá,
quantos quilômetros foi o percurso da casa do Paulo até a rodoviária, tá? Esse percurso nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de X, tá ok? A incógnita vai ser ela, que é esse percurso aqui. Perceba que todas as outras informações a gente tem, tá? Então, o que é esse 4,50? É o valor da bandeirada, fixo. Então, ele já vai entrar pagando 4,50. Esse 1,25 vezes X aqui, ó, é o valor do quilômetro rodado que a gente desconhece. Tá ok? Então, essa é a ideia. Esses 55 centavos aqui, ó, tá? É o que é cobrado por minuto. E aí, o problema descreve que a viagem durou quanto tempo? 15 minutos. Então, veja que uma leitura mais calma, mais fria, tá? Na hora você montar essa estrutura, ela facilita, tá? É um processo relativamente simples, né? Simples aí de soma. Então, o que a gente tem? Os 4,50 mais 1,25 vezes x, tá lá? O x é incógnita, o único valor desconhecido, né? Que na realidade associado aí à distância percorrida em quilômetros, e aí tá tranquilo. Antes de somar, a gente tem uma distributiva aí, né? Tem um produto, tem uma multiplicação, tá vendo? Essa indicada aqui, ó, na flechinha amarela e vermelha. Bom, fazendo o produto, 55, tá? Centavos vezes 15, temos 8,25, tá ok? E aí o que acontece? Nós vamos pegar, tá? Juntar a parte numérica, né? Perceba, né? Que a parte que carrega a incógnita aqui, a gente vai deixar ela lá para o finalzinho, tá ok? E aí vamos somar. De onde veio esse 12,75, professor Osmar? Ora, eu somei 4,50 mais 8,25, tá ok? Aí apareceu 12,75. Trabalhamos aí, tá? A ideia, né? O princípio da resolução da equação, né? Poderia subtrair, mas não tem essa necessidade, né? Nós passamos, né? Esse mais 12,75 para o outro lado subtraindo, entendendo aquele processo todo, e chegamos aonde? 30 menos 17,25. Ora, aí a ideia é o princípio da equação, né? Esse 1,25 passa para o outro lado dividir 13,8 quilômetros. É essa a ideia. Tá? Então, aparentemente, ele é muito mais difícil de ler e transformar e fazer a conversão do que a própria resolução em si. Tudo bem, Viviane? Tudo é bem. Isso, tá bom? Mas é para praticar, é para refazer, assista a aula novamente, né? Com mais calma, mais paciência, e aí dá tudo certo, tá? Vivi, a nossa aula tá acabando, tá? Eu queria agradecer hoje, especialmente, a nossa produtora Marília, tá? Que tá indo, tá se despedindo da gente hoje. Marília, você é muito, muito, muito importante nesse tempo todo que a gente tá aqui, tá? Valeu, tá? Mostra a Marília, gente, né? Marília tá se escondendo, não precisa, tá bom? Mas enfim, tá? Valeu, obrigado Marília, obrigado a todos que participaram da aula, a equipe de produção. E Viviane, obrigado. Obrigada, Osmar. Enquanto fica o QR Code aí na telinha, eu vou falar o nome dos alunos que nos acompanham aqui. João Pedro, Felipe Santos, Felipe Birem, Ana Clara, Maria Gabriela, Brian, Bruna, Vitor, Luiz Paulo, Samuel, Igor Murilo e Guilherme. Eles estão sempre aqui com a gente nessa aula, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Até a próxima.